Salmo 143, verso 1, o salmista Davi, o contexto aqui, irmão, a gente não sabe com certeza se é a fuga dele de Saul ou se é a fuga dele de Absalão, tá? Eu acredito que é a de Absalão e vou levar um pouco mais nesse sentido, que ele estava fugindo do filho de Absalão. Nenhum teólogo consegue definir qual que é a fuga dele aqui. 143, verso 1 diz: atende, Senhor, a minha oração, dá ouvidos às minhas súplicas, responde-me segundo a tua fidelidade. Davi era o homem de Deus, né, irmão? Ele diz: Senhor, não me responda segundo a minha fidelidade, me responde segundo a tua. Tem gente que dá o dízimo, mas ele ora como? Deus me abençoa porque eu dei o dízimo. Você fala o quê? Me abençoa segundo a minha fidelidade. Eu não, eu sempre oro, esquece a minha fidelidade porque ela é falha. Me abençoa, Deus, financeiramente, na minha vida, no meu casamento, segundo é a tua fidelidade. E ele continua dizendo, segundo a tua justiça. O que ele quer dizer? Não segundo a minha justiça, mas segundo a tua. Não entres em juízo com teu servo, porque a tua vista não há justo, nenhum vivente. Aquilo que Paulo vai falar em Romanos, Davi já entendeu em Salmos. Verso 3: pois o inimigo tem me perseguido a alma, tem arrojado por terra a minha vida, tem me feito habitar na escuridão como aqueles que morreram há muito. Olha como é pesado, irmão. Ele está falando, eu me sinto como moribundo, como aqueles que já morreram. Verso 4: por isso dentro de mim esmurece o meu espírito, e o meu coração está turbado. Na linguagem de hoje seria, meu coração está em pânico. Quem aqui já teve crise de pânico? Alguém? Crise de ansiedade, é mais chique, mais politicamente correto, né? Quem já teve crise de ansiedade? Eu já tive, né? Davi está milhares de anos atrás dizendo o que você falou. Senhor, eu estou tendo crise de pânico, meu braço está queimando, né? Como é que é? Está formigando, o olho está piscando, Deus, o coração está, estou conseguindo dormir. É isso que ele está falando. Ó, está até travando o olho. Verso 6, não, desculpa, verso 5. Aqui a coisa começa a ficar boa. Lembro-me, Senhor, dos dias de outrora, penso em todos os teus feitos e considero as obras da tua mão, e a ti levanto as minhas mãos, e a minha alma anseia por ti como terra sedenta. Eu vou te explicar isso nesses 50 minutos que eu vou pregar, mas ele quer dizer o seguinte: eu tiro o olho do problema e olho para o Senhor. E quando eu olho para o Senhor, eu tenho sede, eu esqueço da crise de pânico. Irmão, Deus não te criou e nem me criou para ficar tendo crise de ansiedade e pânico. Pastor, eu estou tendo crise de ansiedade por causa de dívida que eu fiz. Já teve crise de ansiedade? Tá, você errou, você pode ter falhado, mas mesmo assim não é para viver assim não. Você tem que crer no Senhor que Ele pode operar um milagre. E aí o final do verso 6 está escrito Selá, ou pausa. Na versão de alguém está escrito isso? Quem tem a versão talvez corrigida vai estar escrito Selá. Sabe o que quer dizer isso? Alguns acham que é só pausa, não. Aqui o salmista tem que parar o salmo, porque ele cantou com tanta intensidade. Spurgeon, quando comenta isso aqui, ele fala o seguinte, que houve tanta intensidade que as cordas da harpa iam arrebentar se ele não parasse. E Spurgeon diz mais, e provavelmente as cordas do coração de Davi arrebentariam. Sabe, irmão, eu vejo gente, somente em linha reformada tradicional, dizer o seguinte: há muita emoção no culto. Quem já ouviu isso? Tem que ser um culto racional. O que ele entende por culto racional, o gênio? Oh, irmãos, estamos aqui reunidos porque o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Não, o culto racional é só você ver no original. O culto racional é o culto que envolve sua mente, seu coração e seu espírito. Ninguém te obriga a fazer algo, você faz o que você quer. Isso é um culto racional. Você decidiu adorar, você se jogou em Deus, é racional, não é obrigado. Racional não é formalidade. Agora
Agora, quando eu escuto alguém falar que há muita emoção no nosso culto, eu discordo veementemente e digo para você: há pouca emoção no nosso culto. Aqui, dos irmãos, eu admito que há mais do que na nossa igreja. Em nome de Jesus, nós vamos ser mais parecidos com os irmãos lá. Mas eu digo que nós podemos ir mais longe. Você imagina o ministro de louvor Davi ter que parar, sentar, falar: eu preciso descansar, porque eu cantei com tanta força. Ele cantou 6 estrofes com tanta força que tem que descansar. Você vê ele cantando bem formal. Oh, Deus nos abençoa. Ou você vê ele cantando com tudo que ele tem. Você tem que parar para descansar, irmão. Porque ele não aguenta, a harpa não aguenta. É intensidade. E antes de entrar nos versículos, pode deixar sua Bíblia aberta aí, só vou usar esses versículos. É minha maneira de pregar. Eu quero te contar uma história. Eu gosto muito de contar a história dos grandes homens de Deus. O maior avivamento que já houve na história foi dos metodistas. E George Whitefield, um dos maiores do metodista, junto com John Wesley, ele passou uma crise com aproximadamente 21 anos de idade. Ele queria mais de Deus, ele queria viver intensamente. Ele já pregava, ele orava, mas ele falou que nada acontecia. E ele começou a entrar em choque. Por que eu estou contando a história de George Whitefield? Porque é parecida com a de Davi. E ele deu o dinheiro que ele tinha guardado para os pobres. Ele saiu do Clube Santo, que era a célula de John Wesley. Ele diminuiu as amizades, entrou num outro movimento quietista, parou de conversar, parou de brincar, porque ele falou: deve ser isso, eu tenho que parar de ser feliz, eu tenho que ficar muito quieto. Aí depois começou a fazer jejuns por longos períodos, ao ponto que quase foi expulso da faculdade. Está tão debilitado, ia muito mal nas provas, perdeu tanto peso que um dia um médico chega e dá 7 semanas para ele de descanso, senão ele morreria. Também era o desespero dele. E quando o médico afasta de tudo, o Whitefield diz: que bom, agora eu tenho 7 semanas para orar sozinho no quarto, você tem que sair do quarto. Lá para o 3º, para o 4º dia, eu vou ler a oração longa dele, tenha paciência. Ele gritou por horas dizendo: tenho sede. Essa era a única oração que ele falou que conseguia fazer. Ele dizia: Deus, eu tenho sede, Deus. Ah, Deus, eu tenho sede, eu tenho sede, eu tenho sede, Deus, eu tenho sede. Não pode ser só isso, Deus, eu tenho sede. E ele diz que já vinha dias e semanas fazendo isso. E ele conta na sua biografia que ele se joga em cima da cama e grita: eu tenho sede. E ele falou que, de alguma maneira, ele sentiu no espírito dele alguém dizendo para ele, que ele falou: foi o Espírito Santo que me disse: George, a partir de hoje, você tem o que pediu, cessou a sua peleja, e agora você creu. Ele falou que fisicamente ele demorou mais várias semanas para se recuperar. Então ele falou assim: Deus falou que tinha cessado, mas ele não sentia algo ainda. E George Whitefield vai fazer a primeira mensagem quando ele se recupera, aproximadamente 5 semanas depois, com 6 jovens do Clube Santo. O Wesley tinha viajado para os Estados Unidos. E a primeira mensagem que ele faz é um quebrantamento que nunca tinha visto. Alguns que ouviram a primeira mensagem dele, houve por 15 anos antes, 20 anos antes de George Whitefield e John Wesley impactarem a Inglaterra, 2 teólogos, apologetas, teólogos desses aí que você vê na internet defendendo tudo, falando mal de igreja o tempo inteiro, então não, tem que melhorar isso, falta aquilo, falta sei o quê, falta sei o quê, só briga teológica. Fizeram briga por 15, 20 anos. E o cara diz: nada mudou na Inglaterra. Mas quando George Whitefield pregou, o que Deus fez por ele numa noite, aqueles homens não conseguiram fazer em 2 décadas. A segunda reunião tinha 30, a terceira reunião tinha 60, a 4ª 200, daqui a pouco não cabia em lugar nenhum, foi expulso da igreja anglicana, foi pregar na rua. E aí, se você depois se interessar, leia lá, estoura um avivamento com 2 jovens de 22 a 23 anos. E se você ler a história, não vou contar o outro de John Wesley, acontece quase a mesma coisa com Wesley. Ele gritava: tenho sede, e o Wesley gritava: aquece meu coração, Deus.
Irmãos, alguns de vocês, Deus vai começar a saciar sua sede. Outros, a minha única motivação essa noite é que você venha ter sede. Pastor, mas ter sede vai demorar muito, irmão. Mas aquele que busca, encontra. Se você tiver sede, a Bíblia diz que Deus dá água àquele que tem sede. Não falta água, falta sede. Em mim, falta mais sede. Falta mais coração para Deus começar a fazer algo mais profundo. E eu quero rapidamente falar algumas coisas dentro desse contexto aqui. Primeiro, olha para a situação de Davi. Vamos falar da parte difícil primeiro. Olha a situação do homem. A situação dele é a seguinte: o inimigo está me perseguindo. Quantos já se sentiram perseguidos aqui? Mas você não tem mania de perseguição também não, né? Você sabe que crente tem mania de perseguição. Você nunca teve? É o diabo. Às vezes é, e às vezes não é. E aí nós fez besteira, mas nós põe a culpa no diabo. Essa é a parte boa de ser crente. Ateu põe a culpa em quem? O universo está conspirando contra mim. Isso que é bom ser crente. Por que vocês brigaram? Foi o diabo, pastor, foi o diabo. O diabo está se andando no meu casamento. Até para arrumar desculpa para o casamento é mais fácil ser um crente. Aí ateu fala o que? Não, as estrelas, o universo, o cosmos, está contra mim. Não pega muito bem. Já se sentiu perseguido? Aquela tipo de perseguição que tudo começa a dar errado na mesma semana. Já passou por isso? Em agosto do ano passado, eu e minha esposa tiveram que parar, depois de expulsar os capetas, tiveram que parar e dar risada. Meu filho foi assistir televisão na sala. Um barulho, a televisão caiu no chão. Eu tinha certeza que ele foi mexer e derrubou. Mas não, coitado, estava sentado no sofá assim, ó. Não fui eu longe. Juro que não. Estava lá e caiu. Ainda bem que minha esposa viu, porque eu achei que era o menino ainda. Ela fala a verdade. Eu juro, pai, fui eu, tá lá, estou aqui. Fiquei com tanta raiva que dei 3 chutes na televisão. Falei, está quebrado mesmo, agora eu vou. Acabou a televisão. Sempre tive um sonho de comprar uma TV de 42 polegadas. Durou 1 ano. Caiu na parede. Não quebrou nada. Não quebrou as alças, não quebrou nada. Só vou falar rapidinho. 2 dias depois, meu filho derrubou o celular novinho da mãe que eu tinha comprado de presente para ela. Espatifou o celular dela. Briguei, quebrei o pau com ele. Falei um monte, que já estava estressado. Furou, naqueles dias furou 3 pneus do meu carro, irmão, rasgou. Sério. O trabalho para trocar o pneu, já tinha furado um antes, fui lá e troquei. Aí, quando outro dia de manhã estava rasgado, troquei, fui buscar meus filhos na escola, e quando eu voltava, aconteceu? Furou. Meu filho falou, você não vai trocar? Que estava meio longe. Eu falei, não tem como trocar, o step está furado. Como é que você vai? Eu falei, vai arrastando até em casa que eu estou estressado hoje. 3 ruas de casa, dava para saber que eu estava chegando. Alguém falou, está furando. Eu falei, sério? Obrigado. Meu filho rachou o bico. Cheguei em casa, o que minha mulher fala? O que mulher fala nessa hora? O pneu está furado. Nossa, como você é inteligente. Ó. Glória a Deus, casei com você. O celular que meu filho quebrou, que eu quebrei o pau com ele, dei até uma chinelada nele, coitado. Porque eu falei, não pega o celular, ele fez o que eu não... Eu fui lá e arrumei, recebi um dinheiro, arrumei, porque tinha acabado de dar um presente para ela. Aí eu fui mexer no celular, adivinha quem derrubou, 2 dias depois. A única coisa que eu pensei foi que às vezes que eu sou pai, que ele vai bater. Meu celular, 1 semana depois, novinho, a cara tinha me dado, fritou por dentro. Novinho não, fazia 1 ano. Só que quando eu fui para ver a garantia, fazia 5 dias que tinha vencido a garantia. Eu falei, rapaz, eu vou nessa no descarrego sexta, filho. Eu não vou, acho que acaba por aí.
Aí deve ter mais uma ou duas desgraças, mas não lembro. Quem já passou por isso? Toca o celular que você pensa. O filho caiu. Nesses dias o filho, o que acontece? Está sem dinheiro nenhum. O que o menino faz? Rasga a calça. É ou não é? Vai chutar a bola, rasga o tênis. Se você tem um filho menino que ama futebol, você deve saber o que eu passo. É um chinelo por mês. E aí, a última coisa que queimou foi o micro-ondas quando eu fui esquentar comida. Sério. Eu acho que começamos a dar risada. Mas agora, quem vive na sua justiça, o que ele pensa? Estou falando aqui o que o Davi falou. Não me julgue, segundo, eu ia ficar pensando, eu devo estar em pecado. Ou senão, que algum crente faz nessa hora, Deus, eu dei o dízimo. O irmão falou para mim, pastor, quebrou meu carro. Mas eu dei o dízimo. Não, mas eu dei o dízimo. Glória a Deus, irmão, muito obrigado. Continua assim que nós estamos precisando mesmo. Não, mas meu carro que quebrou. Eu falei, irmão, será que você dá dízimo para não ir no mecânico? Não, porque tem irmão que dá o dízimo aqui, porque assim. Então o irmão paga plano de saúde? Para também. Então, se deu dízimo. Por quê? Ele vive em que justiça que ele vive? Ele vive na dele. Ele vive na justiça dele, ele fala, eu não posso. Já ouviu isso? Eu não mereço passar por essas coisas. É verdade. Eu e você merecemos passar por coisas bem pior. Nós merecemos o inferno, é um fato. Prefiro televisão queimando do que ir para o inferno, filho. E desculpa, Davi fala o que aqui? Eu estou sendo perseguido. Tudo está dando errado. Se foi Absalão que perseguiu ele, pensa comigo, ó. Antigamente eu fui perseguido por Saul. Fiz nada pro cara. Simplesmente ele não quis lutar com o grandão lá. Ninguém quis. Fugiram da briga. Eu, garoto, vou lá, acerto a pedrada. As mulheres cantam pra mim e ele fica com o bico de mim. Não fui eu que fiz a música que Davi matou os 10.000 e Saul os 1.000. Eu não tenho nada a ver com a treta. Brinca com as mulheres. Aí Saul persegue ele. Aí ele fala com o filho, aí ele tem culpa. E aí o quê? Tem que fugir do filho. Bom, depois, fugir quando novo é um negócio, mas fugir depois de velho do filho. Vergonha. O filho fazendo tudo que é besteira. E ele fala o quê? Eu estou sendo perseguido. Eu tenho sido arrojado por terra. Versão da linguagem de hoje. Estou comendo pão que o diabo amassou. Eu estou com macumba. Só pode. Era isso que Davi estava pensando. E se eu não vivesse na justiça de Cristo com 2 semanas queimando tudo isso que eu te falei, eu falei, não, isso é coisa de macumba. Só pode. Você nunca viu aqueles mover de anti-macumba? Crente anti-macumba? Tudo que acontece, você fala, não, deve ter macumba. Eu já vi crente ir. Opa, fica aí. Eu já vi crente ir em lugar assim, desterrar coisa, falando, tem macumba aqui. Aí os caras desterram, não tem, então deve ser ali. Que coisa de louco. Para a vida minha dar certo, se eu tiver que desterrar macumba, eu estou frito, meu. Porque ele vive na justiça dele. Eu sou tão bom, você está tendo coisa ruim, o problema não é em mim, o problema não é em Deus, é macumba, só pode. Aquela vizinha maluca, miserável, foi uma coisa para mim. Aquela cunhada que eu não emprestei dinheiro. Outra coisa que acontece com Davi, lembro-me de... tem me feito habitar na escuridão. O que é habitar na escuridão, irmão? Eu já tive, não sei se já teve. Depressão. Depressão é viver na escuridão. Quem está com depressão gosta de ficar no quarto como? Luz apagada. Trancado. Davi está falando o quê? Eu estou na escuridão. Eu não quero ver ninguém. Sabe o que é pior que está em depressão? Ou na escuridão, ou quebrado, quando está tudo errado, está desempregado, mulher brigou, o cachorro está doente, e o filho rasgou um negócio que não devia. E você chega em casa de procurar emprego, abre o portão, a mulher fala assim, acabou o leite.
Nunca aconteceu? Um dia eu cheguei em casa estressado da vida, doido. Levantei o portão, a mulher falou assim: acabou o leite. Eu falei: oi, tudo bem? A senhora vai bem? Prazer. Leite? Sim, senhora. Voltei, comprei 2 caixas de leite. É o único dinheiro que eu tinha, 2 caixas. Cheguei lá e falei: tá bom agora? 2, tá bom? Posso entrar dentro de casa? Muito obrigado. Homem faz isso com mulher também. Não estou criticando só as mulheres. Ela não sabia que eu estava num dia horrível. Ela não tem culpa. E precisava de leite. Mas como é que você se sente nessa hora? Eu aqui sofrendo. E essa mulher brigando por causa de leite. Tadinho de mim. Merecia a mulher melhor. Eu não merecia. No meu caso, eu não merecia mesmo. Mas na hora você pensa, fica com dó de si mesmo. Está na escuridão, tudo está errado. Você não se encontra. E quando está na escuridão, qual que é a única coisa que passa na sua mente? Vai piorar. Toca o telefone e fala: deve ser uma desgraça maior ainda. Aí você olha no telefone, é quem? É o mesmo irmão de sempre, que briga com a mulher sempre. Fala: lá vai eu agora resolver o problema dos outros ainda. Você vive na escuridão. Davi estava na escuridão, sendo perseguido pelo próprio filho. E sabe qual que é a maior escuridão da alma? Era ruim para Davi ser perseguido por Saul? Era. Mas era pior por Absalão, primeiro, por ser filho, segundo, porque Davi fez algo errado contra Saul? Agora Davi errou com Absalão? Sabe qual que é a maior escuridão da alma? Quando você tem culpa. Sabe qual foi o dia mais escuro para mim? O dia que, apesar de ter um monte de coisa errada, eu tinha culpa. Eu fiz o que não devia ter feito, falei. Já falou mais do que devia? Você quer arrumar desculpa? Não, foi coisa do diabo. O diabo usou minha boca, tomou minha boca. Não era nem eu falando. Falei: então tá bom, e agora é quem, Lúcifer? Escuridão da alma é o dia que você entende a coisa mais difícil, que muita coisa, a culpa é sua. Mas não quero te acusar, não. A minha palavra para você: não viva na sua justiça. Faça como Davi. Ele podia se culpar, podia ou não podia? Eu falei com Absalão, eu falei com a irmã dele, os caras se mataram na minha frente, eu não fiz nada. Mas ele fala: Senhor, me julga segundo a tua fidelidade e a tua justiça, porque eu estou frito se for na minha. Outro ponto, para mim ir para outra parte. Ele fala: por isso, eu fico como aqueles que morreram há muito tempo. Se sentir como um cão morto, como o outro lá se sentiu, Mefibosete, é o que Davi está passando aqui. É quando você está na escuridão, o que você pensa? Você não quer falar com ninguém, você não atende ninguém, você não responde ninguém, mas o que você pensa? Ninguém quer falar comigo. Não, filho, a culpa é sua. Você não se comunica, não responde o WhatsApp, não atende ligação, não atende o portão, e a culpa é de quem? Igual eu já fiz, é do outro a culpa. Porque quem está na escuridão imagina isso. E ele diz: meu espírito esmurece. Resumindo, estou pensando em desistir de tudo. Quem já pensou em desistir de tudo? Já pensei. Por que eu faço isso? Por que eu estou aqui? E ele termina a parte ruim dizendo: meu coração está em pânico, turbado. Davi, salmista, talvez, pelo menos na minha opinião, ele e Moisés, os maiores vultos do Antigo Testamento, está dizendo que tem crise de ansiedade. Davi era gente. Davi era tão gente que está com o coração, está cardia de noite. Quem já teve cardia de noite aqui? Você acha que você vai morrer, não acha? Vou morrer. Se for homem, então o desespero é maior. Porque mulher, quando está mal, ela ainda consegue disfarçar, não é verdade? Precisa sentar. Não, eu admiro as mulheres assim. Estou criticando, não. Eu preciso sentar, preciso respirar um pouco. Eu preciso de ar, está quase desmaiando. E o homem? Me ajuda! O cara com gripe, 5 dias em casa. Deitado. Falando para a mulher: traz chá.
Só falta chamar os filhos e despedir. Fica a minha camisa do Corinthians. Um dia eu falei pro meu filho, se eu morrer, ele achei que ele ia falar assim, não foi se eu morrer. Eu falei que um dia o pai, não sei o que, ele falou, o dia que o senhor for, os livros é meu. Falei, cara de pau. Se ficar com graça, eu queimo tudo antes de ir. Tacardia, sofrer. Davi está sofrendo. E como é homem e sanguíneo, está sofrendo muito mais que os outros. Não muito mais. Ele demonstra muito mais. Sabe o que eu estou falando? Quantas mulheres aqui tiveram filho? Irmão, se o seu parto foi cesárea ou normal, você é uma heroína. Minha mulher não quer ter outro, e aí depois tivemos outro, agora não ter gêmeos. Alguém fala para mim, o que você acha disso? Eu acho mal barato, eu não sei como ela tem coragem. Como é que é criar 4 filhos? Oxe, como criar os outros 2, ué? Alguém fala para mim, o senhor está desesperado, assustado? Por quê, velho? Que eu vou estar? É ela que devia estar. É a barriga dela que vão cortar de novo. Eu não assisto nem o parto. Eu vou lá, comprar Coca-Cola, sem toda vez. O senhor quer assistir o parto? Não. A enfermeira, meia hora depois, vai começar, o senhor não quer? Não quero. Do Samuel foi assim. Ela veio pela 3ª vez. O senhor falou, eu não quero. Eu vou ficar aqui tomando Coca-Cola. Quando nascer, ela vem e fala assim, ó, tá bem. Fechou. Mas ela não desistiu. Foi pela 4ª vez. Falou, moço, posso fazer uma pergunta? Eu falei, pode. Por que o senhor não quer ver? Eu não era pastor, eu era obreiro. Eu falei, eu não quero ver pelo seguinte. Eu não estudei medicina. Eu nasci para ser pastor. O sangue que eu quero ver é só o de Jesus, filho. Chegou aqui, tranquilinho, e ela lá. A hora que limpar tudo, tiver tudo certinho, chama eu que eu entro. Minha esposa está grávida de gêmeos agora, daqui 2 meses, pouquinho nasce. Qual que é as perguntas que ela começou? Esse você vai assistir? E de jeito nenhum. Eu falei, quer que grave? Quem assiste isso em casa, velho? Vamos assistir parto. Tá fazendo nada. A Netflix expirou, não paguei do mês. Assistir parto. Fora. Agora a mulher deve estar nesses momentos difíceis para ter filho. Não sei como a mulher não fica mais desesperada. Muda os hormônios, né? Ficam mais brava, mais ainda do que já são. Agora Davi está sofrendo. Davi está com um problema gravíssimo. E ele diz, eu estou em pânico. Irmão, se você se encontra em pânico aqui essa noite, por causa do seu filho adolescente que está nas drogas, longe do Senhor, seu marido que não serve a Deus, ou que bebe, ou que faz coisas terríveis, ou por dívida, ou por desemprego, tem uma palavra para você. Deus não te chamou para viver assim, e Deus vai mudar a sua história. Agora, a minha segunda parte da mensagem, eu vou falar como que Davi auxiliou a mudança da história. Irmão, Deus faz, você crê? Meu lema é isso, ele fez, ele faz, ele continua fazendo. Deus faz, irmão. Eu gosto muito de teologia, mas que me enche a paciência de teólogo é ficar querendo provar que Deus não faz. Ele tem prazer em fazer. E como é que você explica quando ele não faz? Eu não explico, eu não sei, não fez. Ué, não fez. Alguém falou para mim, você vai orar por esse homem e vai clamar a Deus para ele ser curado. Eu falei, vou. E se Deus não curar, vai, se não curar, morre. Mas eu não tenho nada, eu vou clamar. Eu vou clamar. Eu vou pedir. Quantas vezes gente desenganada nas últimas, Deus operou. E se Deus levar, eu orei tanto que Deus vai consolar aqueles que se foram. Há 1 ano e meio atrás, minha esposa perdeu a mãe, ficou sabendo do câncer, 43 dias depois faleceu. A última vez que nós fomos entrar,
Pela cara que o médico veio falar conosco, a gente sabia que o negócio era ruim. E ele falou, ó, eu não sei, ela pode durar mais 6 meses, como ela pode morrer amanhã. E aí minha esposa começou a chorar, eu também. Irmão, minha sogra foi uma mulher assim, excepcional. O primeiro livro que eu escrevi, quem pagou inteiro foi ela. Falou, você escreve bem, eu confio em você, quanto que é, eu pago esse negócio. Fui devolver o dinheiro, ela falou, não, eu paguei tudo. Agora vende aí para as pessoas, aqueles que não tiver dinheiro, você dá, e glória a Deus. Nós entramos, oramos, clamamos. Irmão, fiquei sabendo, né? A moça perdeu um filho de 6 meses, 7 meses, isso é algo terrível. Mas tem uma diferença em ser cristão. John Wesley dizia, nosso povo morre bem. Irmão, eu entrei dentro da sala da UTI, tinha 8 leitos de UTI, aquela choradeira para tudo quanto é lado, gente desesperada. Passamos do médico e falei para minha esposa, se recompõe, vamos lá. Quando nós chegamos na minha sogra, ela falou, canta 2 hinos para mim. Cantamos Deus Está Aqui, que ela gostava. Cantamos um outro. Quando acabamos de cantar, ela falou, Darcio, prega para mim. Preguei o texto que ela mais amava da Bíblia, Filipenses 4,13, tudo posso. Falei, a senhora pode ser restaurada, ou se não for, a senhora vai encontrar com o Senhor. Pregamos ali, Cátia em lágrimas, a mãe em lágrimas, mas quando acaba a pregação, acaba o louvor, nós estávamos, a mãe dela nas últimas, os 3 estavam felizes. E a UTI para e fica olhando, e fala, quem é esses caras? Alguém vai em mim e fala, o senhor pode orar pelo meu pai também? Por quê? Porque a hora que você vê a diferença de ser cristão é nesse momento. Enquanto está todo mundo desesperado, a gente queria que ela fosse curada, queria muito, mas não há desespero, filho. 2 dias depois ela faleceu. A gente pôde, na hora do velório, juntar os irmãos e contar a história engraçada dela. Quem ri em velório? Crente. Eu não ri para zombar de ninguém não, eu rio porque é o seguinte, eu lembro de como ela foi boa para mim, irmão. Comecei a lembrar a Cátia até das coisas simples que ela fazia, de como dar risada no velório. Por quê? Porque o nosso povo morre bem. Davi está dizendo aqui o seguinte, eu não quero ficar como um moribundo, depressivo, não. Se eu morrer, eu quero ir feliz. Mas eu não quero aqui ficar em pânico, em choque. E qual que é a parte que muda tudo? Irmão, Deus quer fazer, amém? Mas você precisa responder, querido. Repete comigo, eu preciso responder. Ó, acompanha comigo o verso 6 e o 7. Ele fala, não, desculpa, o 5. Lembro dos dias de outrora. Primeira coisa que você tem que fazer. Quantos querem mudar a história? Pastor, mas hoje eu estou bem, amém. Guarda essa palavra no coração para os dias escuros. Há maus dias, mas a palavra é para os maus dias também. E se você está bem, Deus vai aquecer ainda mais seu coração essa noite. Lembra-se dos dias antigos, irmão. Sabe o que Davi está falando? Eu me lembro do dia da minha conversão. Está tudo ruim. Irmão, quem já teve experiências maravilhosas com Deus aqui? Sabe o que você tem que fazer? Que diz, profeta, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E o que me dá esperança? Quais são os dias maravilhosos? O dia que eu me converti. O dia, eu lembro disso. Um dia ruim. O dia que eu me converti. O dia que eu conheci minha esposa. Os dias que meus filhos nasceram. O dia que eu fui ordenado. Ah, irmão, só Deus pode ordenar um cara que nem eu. O povo me conhecia desde criança da Água Viva. O dia que o pastor Paulinho me colocou no teste, alguém falou assim, é sério? Que você vai virar obreiro agora? Eu falei, é sério. Mas a culpa não é minha. Foi o homem que falou. Lembre dos dias antigos. O Leco lembra disso, né, Leco? Mas quem é esse? Eu era conhecido na Água Viva como filho do Paulão. Eu fui ter nome esse tempo aí que eu fui ter nome. E o nome é feio ainda, Darcio. É melhor filho do Paulão. Lembra dos dias antigos. O que Deus fez na sua vida? Como é seu nome, o fotógrafo aqui?
Ô Daí, tem milagre na sua vida? Você tem história para contar? Lembra delas nos dias difíceis. Quando Deus abriu porta que estava trancada, com coisa na frente da porta ainda para não abrir. Dia que não tinha mais jeito, que você liderou aquela cela que não ia, que sua vida financeira estava acabada, que seu casamento estava destruído. Mas eu lembro o quê? Eu lembro que Deus mudou tudo. Davi está falando, eu lembro dos dias da minha salvação, eu lembro dos dias que eu acertei Golias. Eu lembro do dia que eu matei um urso e um leão. O dia é ruim agora, mas eu lembro dos dias antigos. Eu lembro das épocas que Deus moveu. Já foi usado por Deus? Se recorde disso, querido. Lembre dos dias felizes, da visitação de Deus, da libertação, do milagre, da conversão. Lembre-se, a vida cristã, fé é se lembrar também. Segundo ponto, olha o que o texto diz. Eu lembro dos tempos antigos e eu penso nos teus feitos. Lembre, repita comigo, lembre e pense. O que é pensar? Pensar é um legal para cima. Lembrar é rápido. Pensar é você parar e começar a refletir um pouco mais. Não, tivemos um momento difícil aqui na crise. Como viu novo financeiramente esse prédio. Quando parecia tudo dar errado. O pastor Alessandro já me contou. Deus fez milagre. Pense nisso. Pense nos feitos de Jesus. Quando os seus feitos te envergonham, pense nos dele. Tem dia que seus feitos te envergonham? Sim ou não? Mas eu lembro que é a justiça de Cristo em mim. Eu penso no dele, não no meu. Irmão, nós devemos olhar e pensar. O que é pensar? É pensar na providência divina. O que é providência divina, irmão? É aquela hora que Deus chega no último momento. Não é? Já é nem 45 do segundo tempo, está no final da prorrogação, está nos pênaltis. E você fala, não tem mais jeito. O banco fecha 4 horas. Não tem mais jeito como pagar essa conta. Você recebe dinheiro 3,40. Com quem já aconteceu isso? Ou algo assim? Filho, pense nesses dias. Pense, porque os feitos de Deus nos revigoram. Terceiro, olha o que ele fala. Eu considero a obra das tuas mãos. Aqui é mais profundo. Não pense no que Deus fez na sua vida. Pare e pense o que ele fez pela história inteira. Faz 2000 anos que ele não fala com a igreja. Napoleão Bonaparte, Adolf Hitler, Mussolini, todos eles disseram que a igreja acabaria. Nietzsche diz que Deus morreu. Mas aonde me consta, quem morreu foi Nietzsche. A igreja continua existindo. E a igreja continua existindo. A era das trevas. Alguns chamam a época de 1200 a 1500 a era das trevas da igreja. Tudo bem, mas tinha John Husman. Tinha uns caras lá que não eram das trevas, não. Deus tem seu povo sempre. Quando Elias achou que estava sozinho, o que Deus falou para ele? Filho, está se achando? Tem mais 7.000. Você não é o último dos moicanos, não. Você não é a última bolacha do pacote, não. Irmão, considere os feitos de Deus. Olha para a história. Há uma história que um homem vinha andando e se deu com uma geleira. E ele deitou e começou a ir, porque ele não entendia de gelo, não sabia quanto que estava e podia quebrar. Foi bem devagarzinho. Quando ele está no meio da geleira, escutou um barulho, olhou para trás, estava vindo um cavalo com um negócio atrás, esqueci o nome, como é que é? Uma carruagem. E ele gritou, não. E a carruagem veio e os caras conheciam como é que era o gelo. Passou e foi embora. Você acha que ele continuou se arrastando? O que você acha que ele fez? Ele levantou e falou, pode ir. Deus nos deu a história da igreja, porque a história da igreja é uma carruagem passando.
para de se arrastar. O gelo nunca quebrou em 2000 anos. Ele nunca errou, ele nunca falhou. Você tem que considerar, primeiro, a história bíblica do Velho Testamento. Ele nunca falhou. Depois do Novo Testamento, depois a história da igreja, ele nunca falhou. Ah, Deus me esqueceu. Ele nunca esqueceu ninguém, vai esquecer você e eu? Não vai. É uma realidade. Considera, querido, os feitos. Considera Abraão. Abraão é muito bom, tá bom, vou falar um bem nós assim. Considera Jefité, filho. Já leu a história de Jefité? Meio tonto. O cara que faz um voto, quer matar, primeiro que volta, e tromba a filha e mata. Oh, Deus do céu. Opa. O cara é atrapalhado, é ou não é? Mas Deus abençoou ele, entrou para a história. Filho de prostituta. Judeu odiava filho sem pai. Não, filho de prostituta sem pai. Considere os feitos de Deus. Pastor, ninguém me vê. Considere os feitos. Ninguém via Davi, ninguém via Daniel, ninguém. Irmão, considere os feitos. Eu vou te falar um feito maior. Eu gosto do que Spurgeon diz. Ele fala, quando tudo está ruim, eu lembro que ele fez tudo isso em 6 dias. E ele não fez com um trabalho com Caldebreche, empreiteira, não. Ele só disse, haja luz. E houve luz. Haja firmamento, né? E houve. Irmão, hoje Deus pode falar na sua vida. Haja. Haja! E alguém vai dizer o quê? Houve. O Júlio queria ser pastor. O que aconteceu um dia? Deus virou e falou, haja. Considere os feitos. Olhe para isso. Olha para as mãos de Deus. Olha para a perfeição de Deus. Olha para tudo que Ele faz. Hebreus diz que o que sustenta o universo, todas as leis do universo, não é nada, é a palavra que Ele disse antes de tudo. Porque Ele disse haja, e pela eternidade está gritando haja, haja, continue existindo, e vai existir até o fim. Se o pessoal do louvor pudesse vir para cá, eu estou encerrando. E o que eu quero dizer com tudo isso, irmão? Ele fez o quê? Repita comigo, ele pensou. Desculpa, ele lembrou. Ele pensou. Ele meditou. Mais uma vez, ele lembrou. Ele pensou. Ele meditou. E aí o que acontece? Acontece o versículo 6. Irmão, depois que você pensa, olha para mim, estou encerrando. Quando você pensa, lembra e considera, acontece o que acontece no versículo 6. Ele diz o quê? A ti levanto minhas mãos. Não tem mais crise de pânico, não tem mais escuridão. Depois que eu pensei, lembrei, considerei, o Senhor muda tudo numa noite. O Senhor muda tudo numa hora. O Senhor muda tudo num instante. Num abrir e fechado. Eu pensei, Deus, eu lembrei. E depois considerei. E agora eu grito, não, agora eu me dobro. Levanto as mãos e falo, eu não preciso de um monte de coisa, eu preciso de Ti. Ele fala o quê? Eu tenho sede de Ti. Irmão, quem pensa, quem lembra, quem considera Deus, tem sede de Deus. Por que eu e você queremos achar ideologias para defender? Porque paramos de pensar, lembrar e considerar Deus. Não, quem vai mudar esse país não é um político de um lado ou de outro. Acredite, pode ter um menos pior, menos ruim, mas o que vai salvar esse país é um avivamento. É nós pensarmos, lembrarmos e considerarmos a mão dele por toda a história. E falar, faz de novo, Deus. Você vive num mundo seco, caído. Você possui água. É na sua vida, mas tem dia que, mesmo possuindo água, você tem sede. Você precisa de mais. Assim é a vida espiritual. Há água em você, mesmo estando seco hoje, mas há menos água.
Por isso que ímpio tem que trocar de ideologia a cada 2 anos, porque não sacia mais ele. Tem que procurar outra coisa. Mas nós não temos que procurar outra coisa. Nós temos que voltar para Deus, lembrar, pensar, considerar. Davi está dizendo, rompendo o coração: Senhor, eu só preciso da tua presença. Não importa onde eu estou, não importa quem me persegue, não importa nada, eu quero a tua presença. Porque na presença de Deus não tem taquicardia, não tem coração em pânico, não tem escuridão, não tem sensação de morte. Sabe o que há na presença de Deus? Espírito renovado, coração aquecido e água derramada. Fica de pé.